Itália quer suspender espaço Schengen com Espanha devido à crise migratória em Ceuta. O governo espanhol anunciou o envio do exército para garantir segurança. Hamas afirma ter concordado em desarmar-se completamente no âmbito de um acordo que incluiria a retirada de Israel da faixa de Gaza. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk afirma que míssil que caiu no leste da Polónia provavelmente era russo. FIFA prometeu avançar com o controverso plano de investimento privado, apesar da oposição generalizada à proposta. Bruxelas lança concurso para gigafábricas de inteligência artificial, uma tentativa de recuperar o atraso face à China e aos Estados Unidos. As imagens de quinta-feira são impressionantes. Centenas de migrantes entraram em Ceuta vindos de Marrocos a nado ou utilizando dispositivos insufláveis sem qualquer controlo. As reações na Europa começaram a surgir com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, António Tajani, a defender o encerramento do espaço Schengen com Espanha. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, apoiou a posição e admitiu medidas extraordinárias para reforçar as fronteiras. Anteriormente, Espanha já tinha anunciado o envio de tropas para Ceuta a fim de reforçar a segurança. Madrid e Rabat também chegaram a um acordo para o regresso urgente dos migrantes que atravessaram a fronteira. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou que o governo está totalmente empenhado em dar uma resposta imediata à situação e que vai colaborar com as autoridades marroquinas para restaurar a normalidade o mais rapidamente possível. O ministro do Interior espanhol sugeriu que as redes de tráfico de seres humanos poderão estar a aproveitar-se de uma recente decisão judicial para incentivar a chegada de migrantes sem documentos. A decisão estabeleceu que as pessoas que entram a nado não cumprem os requisitos legais para a rejeição imediata na fronteira, sem que seja aberto um processo individual. Consequentemente, muitos dos que atravessam a fronteira não podem ser repatriados de imediato. O Hamas afirma ter aceitado o acordo anunciado na quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê o desarmamento do grupo, a retirada israelita de Gaza e a reconstrução do enclave. Trump descreveu o acordo como histórico e monumental, afirmando que foi aprovado pelo Conselho da Paz, criado em janeiro, para implementar o seu plano de 20 pontos para Gaza. Segundo o presidente norte-americano, o acordo será aplicado cuidadosamente, estruturado em fases. A primeira etapa passa pelo desarmamento total do Hamas e de todos os outros grupos, só depois avançará a retirada das forças de defesa de Israel. Concluídas estas duas fases, será nomeado um governo tecnocrático liderado pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, que deverá trabalhar com as autoridades palestinianas na governação do território e supervisionar a reconstrução de Gaza. Donald Trump não apresentou um calendário concreto para o processo. Ainda assim, responsáveis familiarizados com o assunto indicaram que esperam que o desarmamento esteja concluído nas próximas 2 semanas. A entrega de armas pesadas pelo Hamas e o desmantelamento dos túneis do grupo deverão, segundo esses responsáveis, prolongar-se entre 200 e 350 dias. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu tem afirmado repetidamente que Israel não retirará as tropas de Gaza enquanto todas as armas não forem entregues e o Hamas não for desmantelado. O som é bem audível. Os ventos fortes têm sido os principais aliados do fogo e maiores inimigos dos bombeiros na ilha de Creta. A juntar a isso as características do terreno têm dificultado o combate ao incêndio que continua ativo no sul da ilha. As equipas no terreno tentam travar várias frentes de fogo, sobretudo na zona sul da ilha, onde as chamas avançam por áreas de relevo acidentado. Durante a noite, o esforço dos bombeiros concentrou-se na contenção do incêndio perto da aldeia Agia Paraskevi, para que o fogo não chegasse às habitações até que os meios aéreos voltassem a entrar na batalha de extinção. Mais de 270 bombeiros estão mobilizados para combater as chamas. As primeiras estimativas apontam para mais de 4.500 hectares de área ardida nos primeiros dias dos incêndios florestais. Segundo o boletim atualizado da Proteção Civil grega, os ventos continuam a soprar com grande intensidade na ilha. O risco de incêndios florestais mantém-se elevado em várias regiões do país, incluindo a zona de Atenas, o oeste da Grécia, as ilhas do Mar Egeu e o norte do país.
A Rússia lançou fortes ataques com mísseis e drones em vários pontos da Ucrânia na madrugada de quinta-feira. Há pelo menos 8 mortos e 10 feridos. O maior número de vítimas mortais foi registado perto de Kryvyi, no centro-sul do país, onde um míssil balístico explodiu no interior de uma casa. Morreram 4 adultos e 2 crianças com 5 e 12 anos. Lviv, Poltava e Kiev também foram alvo das forças russas. O autarca da capital pediu aos residentes que permanecessem em abrigos, enquanto as equipas de emergência combatiam incêndios em vários bairros. O presidente da Ucrânia alerta que são necessários mais mísseis da defesa aérea. Volodymyr Zelensky sublinha que os atrasos nas entregas por parte dos aliados deixam os civis ucranianos cada vez mais vulneráveis às ofensivas de Moscou. O míssil que caiu no leste da Polónia durante a noite, no âmbito de um ataque levado a cabo por Moscovo contra o oeste da Ucrânia, é provavelmente um míssil de cruzeiro russo, afirmou o primeiro-ministro polaco Donald Tusk. Według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. O míssil caiu perto da cidade de Lublin, no leste da Polónia, provocando uma explosão e deixando uma cratera com 10 metros de largura. Moradores que vivem a 2 quilómetros de distância relatam ter ouvido uma explosão por volta das 4 da manhã, hora local, que fez tremer as janelas das habitações. Segundo as autoridades polacas, não há vítimas a registar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia afirmou que o míssil fazia parte de um ataque que envolveu 74 mísseis e centenas de drones russos. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, condenou a violação do espaço aéreo e do território polaco, criticando a Rússia como uma ameaça para todo o continente europeu. A FIFA, organismo que regula o futebol mundial, anunciou que pretende avançar com um controverso plano de investimento privado, apesar da oposição generalizada à proposta. Na quinta-feira, a UEFA, a Federação Europeia de Futebol, anunciou que iria boicotar futuras edições do Campeonato do Mundo da FIFA caso o plano apresentado por Gianni Infantino avançasse. Mais tarde, a confederação que representa o futebol da América do Norte e Central revelou que as suas 41 federações-membro também rejeitaram a proposta da FIFA de vender uma participação nas operações comerciais do Campeonato do Mundo. O projeto de Infantino foi apresentado na terça-feira. Numa carta enviada aos membros da FIFA, o presidente da organização explicou que, caso fosse aprovada a criação da subsidiária comercial FIFA Forward Enterprise, com 20% de participação privada, o financiamento do programa duplicaria para $20 milhões nos próximos 4 anos. O principal investidor seria uma empresa de investimentos sediada em Nova Iorque, criada por Joshua Kushner, irmão do genro de Donald Trump. Depois de anunciar a consulta sobre a proposta, a FIFA afirmou que a criação da subsidiária comercial não avançará sem o apoio das federações-membro. Bruxelas está a avançar para a criação de grandes infraestruturas de inteligência artificial, uma tentativa de recuperar o atraso a nível global. A Comissão Europeia lançou agora um concurso público para financiar até 7 gigafábricas de inteligência artificial na Europa. As gigafábricas são grandes instalações equipadas com circuitos integrados, especializados e servem para treinar a próxima geração de tecnologia de inteligência artificial, incluindo os modelos linguísticos. A ideia é reduzir a dependência de empresas extracomunitárias para serviços de nuvem e para circuitos integrados e fazer tecnologia com valores europeus. Thanks, Ariana. All of this to also serve our tech sovereignty agenda, because we want advanced AI to be developed right here at home in Europe and by European companies and European researchers in line with Europe's values and fundamental rights. Os Estados Unidos e a China já estão mais avançados e têm em andamento grandes centros de dados. Em resposta, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou este plano das gigafábricas na Europa. O anúncio foi feito ano passado na Cimeira de Ação sobre a Inteligência Artificial, que decorreu em Paris. 10 países já manifestaram interesse em acolher uma gigafábrica, incluindo Portugal, que deve apresentar uma candidatura conjunta com Espanha.
Os modelos de inteligência artificial da Anthropic invadiram 3 organizações externas durante testes que deveriam mantê-los afastados de sistemas do mundo real, informou a empresa na quinta-feira. O anúncio surge poucos dias depois de a rival, OpenAI, ter revelado pela primeira vez que os seus modelos acederam à internet e perderam o controlo durante testes de segurança. A Anthropic avaliou mais de 141.000 execuções de avaliação e concluiu que 3 versões diferentes do seu modelo, conhecido como Cloud, se infiltraram nos sistemas de 3 organizações. Entre os modelos envolvidos estava um dos mais poderosos, conhecido como Mythos 5. Segundo a empresa, o Cloud recorreu a técnicas básicas como explorar palavras-passe fracas e pontos de acesso não autenticados. A identidade das 3 organizações afetadas não foi revelada. A indústria do turismo de Cuba entrou em paralisia quase total, com o primeiro-ministro Manuel Marrero a confirmar que 73% dos hotéis estão agora fechados e que 25.000 trabalhadores ficaram numa situação de vulnerabilidade. O colapso foi desencadeado pela escassez de combustível e pelo endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra empresas geridas pelos militares, o que levou a que o número de visitantes internacionais caísse 58% no primeiro semestre de 2026 para 360.000. Consequentemente, grandes operadores europeus, incluindo a gigante espanhola Meliá, cessaram as suas atividades, pondo fim a mais de 3 décadas de gestão hoteleira internacional na ilha e afetando quase metade do total de quartos no mercado.